Aleluia, graça e paz, irmãos e irmãs. Nesse dia de Pentecostes, que marca o nascimento da igreja, a descida do Espírito Santo. Esqueci de chamar as crianças aqui. Vamos orar pelas crianças. Vamos estender as nossas mãos aqui. Pai querido, abençoamos, Senhor, as nossas crianças, que elas possam ter esse tempo delas agora, aprendendo na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, como eu estava dizendo, nesse dia, hoje é o dia de Pentecostes, que marca o nascimento da igreja, e não poderia ser diferente. O ministério de Jesus é marcado, o início do ministério de Jesus é marcado com a descida do Espírito Santo sobre a sua vida no batismo. Jesus não vai para o ministério antes de ser do alto revestido de poder e autoridade para tal. Jesus envia uma missão à igreja, e a igreja, ela dá início à sua missão com a descida do Espírito Santo, que capacita a igreja, que encoraja a igreja, que fortalece a igreja, que equipa a igreja. O Espírito Santo é um presente de Deus para as nossas vidas, porque é o Espírito Santo que nos convence de pecado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, que nos conduz, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Mas nesse dia de Pentecostes eu quero abordar sobre a dimensão do grande amor de Deus e tão grande salvação de Deus. Eu quero meditar com você em João 3,16, apenas esse verso. E obviamente nós vamos ancorar muitos outros textos com base nesse texto, que a palavra de Deus nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, te louvamos pelo teu amor, por tua graça, por tão grande salvação. E agora, ó Deus, que o nosso pensamento seja levado cativo a Ti agora, Senhor. Que a Tua palavra fale conosco e que o Espírito Santo ensine o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, segundo Martim Lutero, é considerado como a miniatura do Evangelho. Resume tudo o que nós precisamos saber acerca do amor, acerca da graça, acerca da salvação, acerca tudo de Deus. E o Senhor Jesus, ele fala, esse texto é uma resposta de Jesus para tentar sanar as dúvidas de Nicodemos, um doutor da lei, que vai à procura de Jesus e que leva até Jesus as suas dúvidas numa noite. Então o Senhor Jesus, ele responde, ele fala, essas são as palavras que ele fala a Nicodemos. E a carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 3 e 4, ela fala assim, que como escaparemos se nós desconsiderarmos tão grande salvação? Diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A pergunta que o autor de Hebreus fala, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então veja, ele diz que, o autor de Hebreus diz que nós, como escaparemos se nós desconsiderarmos essa manifestação e a revelação de Deus acerca do seu amor e acerca da salvação?
E a minha pergunta de provocação, para entendermos um pouco, entrarmos um pouco na palavra do Senhor aqui você já refletiu em algum momento, eu creio que todos nós talvez, mas na dimensão desse amor? Será que nós somos capazes de compreender a dimensão do amor e da salvação de Deus? A dimensão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e que deu para que não haja salvo. Mas será que nós conseguimos perceber a dimensão desse amor? E é sobre isso que eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos, em alguns pontos que a Bíblia, de pregação expositiva, do pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz na sua Bíblia, ele traz 7 pontos que nos leva à reflexão da dimensão desse amor e dessa salvação. E o primeiro ponto, o primeiro destaque, é que a salvação de Deus, ela é grande por causa da sua procedência. A salvação procede do grande amor de Deus. João diz, porque Deus amou. Porque Deus amou. Essa salvação, ela procede do amor de Deus. Deus é o Criador. Eu ia dizer que Ele é o grande Criador, mas Ele é o Criador de todas as coisas, do mundo visível e do mundo invisível. E João diz que porque Deus amou. Então essa salvação é grande, esse amor, o amor de Deus é um amor eterno, porque Deus é eterno. O amor de Deus é um amor incondicional, porque não depende do nosso amor, não depende de nós, uma vez que nós caímos no erro, caímos no pecado, e a palavra de Deus, ela diz que nós, no que diz respeito a isso, nós somos inimigos de Deus. Deus, Ele colocou o seu coração em você, em mim, desde a eternidade. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos de Deus, apesar de sermos pecadores. Olha o que diz em Romanos 5,8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando havíamos voltado as costas, não queríamos saber de Deus. Na primeira carta de João, diz que Deus é amor. Então Deus, Ele ama porque é sua natureza amar. Amar faz parte da natureza de Deus. Em Efésios 3,17 em diante diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Veja, excede o nosso entendimento. Não nós não conseguimos conceber, a não ser por revelação do Espírito. Veja, esse texto fala de 4 dimensões do amor. Ele fala da largura, ou seja, o amor de Deus, ele abrange todas as pessoas indistintamente, envolve todas as nações, todas as raças, todos os povos, todas as línguas. Essa foi a visão que João teve lá no livro de Apocalipse. Pessoas que estavam em pé diante do trono de Deus, de todas as etnias, de todos os povos, de todas as raças, dando glória, pessoas que foram salvas. Então, veja, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para a salvação de toda a humanidade, de todas as etnias. Cristo morreu por todas as pessoas. Agora veja, o comprimento deste amor. A Bíblia, ela diz que Jesus nos escolheu
antes da fundação do mundo, antes da fundação, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em Adão. Ou seja, o cumprimento abrange todos os tempos, desde Adão até o último homem, desde o princípio até o fim. A palavra de Deus diz que haverá oportunidade de salvação, abrange todos os tempos, desde o primeiro até o último homem. Veja a altura do amor de Deus, né? A altura, ou seja, mostra que o amor de Deus, e esse amor, essa salvação, ela brotou no coração de Deus, ela vem do alto para baixo. Não foi o homem que buscou, não, foi Deus que veio em busca do ser humano e estendeu até o céu para trazer o Filho esvaziado da sua glória, esvaziado da sua majestade, para compartilhar conosco a sua graça e a sua glória e nos levar para lá, porque a palavra de Deus diz que Ele vai nos levar com Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou preparar lugar e virei buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Esse amor veio do alto, partiu de Deus, partiu da graça de Deus, mostra a altura desse amor e a profundidade. A profundidade é por suportar todo o sofrimento, toda a humilhação. A palavra de Deus diz em Filipenses que ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele desceu, Ele se esvaziou. E Pedro vai mais longe, Pedro vai dizer que ele foi até as regiões mais inferiores da terra, e foi lá para tomar as chaves da mão do diabo. O que ele foi tomar foi a autoridade que o diabo tinha sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque chave fala de autoridade. Jesus foi lá tomar as chaves da mão do diabo, as chaves do inferno. Então, veja, a profundidade significa que o Senhor Jesus, Ele desce ao encontro do mais miserável pecador. Não importa aonde a pessoa se encontre, no mais profundo, o amor de Deus é capaz de chegar até esse ponto e resgatar o perdido. Então esse amor é tão grande porque ele procede daquele que ama, do amor de Deus, do grande amor, porque Deus amou, diz João. Mas em segundo lugar, a salvação, ela é grande por causa da sua amplitude. João diz: porque Deus amou o mundo. O mundo. Em Gênesis, e isso está registrado no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12, verso 1, quando Deus chama Abraão, ele diz assim, ora, Gênesis capítulo 12, verso 1 diz: disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus é a bênção de todas as famílias da terra. Essa é a amplitude do amor de Deus, porque Deus, Ele amou o mundo todo. E aqui nós entendemos e percebemos que Deus não faz acepção de pessoas. Quando passamos a estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela quem é esse Deus e a amplitude do amor desse Deus. E esse é o nosso Deus, que do seu trono de glória, Ele nos observa. Mas Ele nos observa para derramar sobre nós graça superabundante. Graça, Deus nos observa para derramar graça sobre nossas vidas. Esse é o prazer de Deus, porque Ele é amor, Ele quer o nosso bem. Como disse a Cleide, nós estamos aqui por causa
dessa graça. E essa graça só é possível porque há um Deus de amor envolvido. Um Deus que abre os seus braços em nossa direção e gentilmente nos convida para fazermos parte da família divina. Esses dias, conversando com uma pessoa católica, e eu pude dizer para ele: olha, somos cristãos. E o que nos diferencia são ênfases que damos em determinados temas. Então, veja, o católico dá uma certa ênfase no batismo, na ceia e por aí vai. O presbiteriano dá uma certa ênfase também no batismo, é diferente da nossa. No batismo é quase parecido, mas na ceia já é um pouco diferente. Na teologia, na doutrina da predestinação também é diferente. O batista, então, bem diferente de todos os três que eu falei. Mas veja, a maneira como nós entendemos esses temas, a maneira como interpretamos as doutrinas bíblicas, porque todas essas doutrinas são bíblicas, ela não dá salvação e nem tira salvação. Entendeu? A maneira como nós entendemos certa doutrina não garante salvação e nem tira a salvação de ninguém. O que garante a salvação é esse Deus de amor, é Jesus Cristo. E no que diz respeito ao fundamento da nossa fé, nós todos somos praticamente unânimes. Nós nos apegamos ao credo, porque nós cremos em Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Ninguém discute isso. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, morreu sob Pôncio Pilatos, desceu às regiões inferiores da terra, ressurgiu, ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai, Ele voltará. Nenhuma igreja questiona isso. Nós cremos no Espírito Santo de Deus, nós cremos na Igreja de Cristo, nós cremos no perdão do pecado, nós cremos na ressurreição do corpo, nós cremos na vida eterna, e não tem uma denominação cristã que vai contra isso. Então, o que nos separa são ênfases que homens imbuídos de procurar entender, dedicaram a sua vida, mas não é isso que determina a salvação. Não é isso. O amor de Deus, Ele nos convida para a amplitude, é para todas as pessoas. A salvação de Deus é para todas as denominações que sustentam esse fundamento que é importante para as nossas vidas. Então veja, a Bíblia diz que Deus tem reservado coisas tremendas e grandiosas, e precisamos refletir, mas até que ponto já obtemos essa compreensão do amor? A Bíblia afirma que Deus ama não aqueles que não são dignos do amor, não aqueles que não são dignos de serem amados, mas a ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande. A ênfase está na capacidade de Deus amar um mundo tão mau. Um mundo tão mau, para redimi-lo. Ou seja, Deus tem um grande propósito para conosco, que sejamos tomados de toda a sua plenitude, porque Ele deseja compartilhar isso conosco, e Ele já o faz, porque o Pentecostes
o Espírito Santo vem e ele compartilha conosco as profundezas de Deus. Porque é Ele que conhece, o Espírito Santo que conhece, porque Ele é Deus, Deus de Deus e Deus com Deus. Esteve presente no princípio de todas as coisas. Então, quando nós recebemos, nós já recebemos da plenitude, integralmente. É muito verdade que Deus vai revelando coisas, assim como Deus diz, Pedro, você não pode suportar agora, a gente também não pode. E o Espírito Santo então vai revelando de graça em graça, de porção em porção. Você já percebeu isso? De vez em quando dá vou usar essa palavra assim, um insight, mas é uma revelação do Espírito. Nossa, eu nunca tinha pensado assim. E o Espírito Santo está te revelando uma graça, um amor. É uma porção que Ele deposita e vai dando para a gente. Porque a gente não consegue ir. A gente não tem essa capacidade de receber tudo de uma vez só. Por isso que é de graça em graça, é de glória em glória, é de fé em fé, é na perseverança dos santos. Então esse amor e essa salvação, ela é tão grande, primeiramente por causa da sua procedência, porque procede do amor de Deus, que vem lá do alto. Segundo, por causa da sua amplitude, é grande porque ela abrange o mundo todo. Em terceiro lugar, a salvação de Deus, ela é tão grande por causa da sua intensidade. Veja a intensidade do amor. João diz que Deus amou de tal maneira. Veja, a intensidade é que Deus te amou. Pensa assim, Deus amou você. Ou pensa assim nessa primeira pessoa, Deus me amou até as últimas consequências. Ele não fugiu da cruz. Ele nos amou até a morte. E a morte de cruz. Sobre esse massacre que teve lá em Israel, encontraram uma família morta, uma família, a esposa e 2 filhos, e o pai, e todos abraçados. O pai abraçando os 3, sim, numa tentativa de proteger os filhos. Todos levaram rajadas e foram mortos dessa forma. Tem uma homenagem para essa família. Seria mais ou menos assim, o pai não desistiu da sua família. Até o último instante, abraçou a família. Não sei se dá para compreender, mas a intensidade do amor de Deus, porque Ele foi até a cruz. Ele não desistiu. Essa é a intensidade do seu amor. A intensidade desse amor fez com que o Filho de Deus descesse até as regiões mais inferiores da terra. Apocalipse 1:18 diz: é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Ele desceu até as regiões mais inferiores. Filipenses diz, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Efésios 4:9 diz, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então veja, essa é a intensidade deste amor. Até onde vai o amor de Deus, por mim e por você. Então, ou seja, Deus amou tanto o mundo, um amor indescritível, um amor eterno. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno, um amor sacrificial, porque Ele deu seu Filho, entregou tudo. A dimensão desse amor, Ele amou você na eternidade. Deus planejou você. Planejou, já pensou nisso? Quando um casal engravida, ele, muitas vezes antes, já vem o planejamento, não é assim? A ordem correta é assim. Em casa não teve muito planejamento, porque as coisas foram acontecendo, mas na medida que a gente pode, a gente planeja. Você já pensou que Deus
planejou você, pensou em você. O amor de Deus planejou você, pensou, e agora o amor de Deus não quer abrir mão de você. Ainda que você e eu em algum momento tenhamos voltado as costas, Deus resolveu, na sua eternidade, amar você e a mim. Foi o amor de Deus que nos escolheu em Cristo para a salvação. Estamos falando sobre a dimensão desse amor e dessa salvação. A intensidade. Ele sua gotas de sangue, agonia. Ele suportou tudo isso por mim, por você. O amor, a intensidade, a amplitude. Em quarto lugar, a salvação é grande por causa da sua dádiva. Porque Deus amou tanto o mundo que deu. Ele deu. A Cleide falou a graça. Verdade. A salvação é pela graça. E é de graça. Mas isso não significa que não teve um custo, um preço. E nós precisamos saber que foi pago um alto preço. E por isso nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço. A salvação é graça, mas não foi barata. Custou o que mais precioso tinha para o nosso Deus. Alguém já disse que quem ama, dá. E quem ama muito, dá muito. Deus, Ele deu o melhor que tinha. Ele deu o seu único Filho. Olha o que em Romanos 8, 31 e 32 nos ensina aqui. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, olha, está falando do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E Ele entregou seu Filho, para que seu Filho fosse pregado numa cruz, para que nós fôssemos perdoados. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então veja, nós pertencemos a Deus. O bispo João Carlos contou recentemente, não sei se alguém viu no Instagram, e ele compartilhou, talvez alguns tenham visto, a história de um menino que fez um barquinho e foi brincar com esse barquinho na chuva, e esse barquinho se perdeu na enxurrada. E aí esse menino, passado uns dias, ele entra na loja e ele vê o barquinho dele na loja. E ele vai lá e pega o barquinho dele, porque foi ele que fez o barquinho. Ele pega o barquinho dele e o dono da loja fala assim: ei, não, esse barquinho aí tem um preço, esse barquinho aí é meu. O menino vai para sua casa, junta as moedinhas, quebra o seu cofre, e ele vai lá e compra o barquinho. Aí ele pega o barquinho e fala assim: ei, barquinho, agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu fiz você. E segundo, porque eu comprei você. Veja, nós pertencemos a Deus 2 vezes. Primeiro, porque Ele nos criou. E assim como aquele barquinho se perdeu em algum momento, nós também nos perdemos. Mas o Senhor veio e pagou um alto preço. E agora nós pertencemos a Ele duplamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou o preço.
A palavra de Deus diz que Ele deu o seu Filho antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, verso 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, perceba, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa vontade de Deus, que não fôssemos apenas como anjos ou criaturas, mas que nós fôssemos inseridos na família de Deus. Você percebe isso? Jesus, quando ele vem e encarna, ele assume algo que não era dele. Ele assume a minha e a sua natureza. Ele assume a natureza humana. Jesus era 100% humano. Mas quando nós, por esse convite de graça, escolhemos a Cristo, nós recebemos algo, primeiro, que não era nosso, e segundo, que não merecíamos. Nós recebemos a natureza de Cristo. Passamos a fazer parte da família de Deus. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, do qual Ele é o primogênito, dentre muitos irmãos. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele deu e continua dando o seu Filho, oferecendo todos os dias, batendo a porta e insistindo, porque Ele quer mudar e transformar nossas vidas. A salvação é grande, porque primeiro procede do alto, do amor de Deus. Ela é para todo o tempo, para todos os mundos. Salvação é grande, por causa da intensidade desse amor, até a cruz, descendo às regiões mais inferiores, tudo por amor, a mim e a você, porque é grande porque é uma dádiva, Deus deu, pagou um preço. Em quinto e penúltimo lugar, a salvação, ela é grande por causa da sua oportunidade, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, a salvação, ela não é resultado das obras que fazemos para Deus, não, mas a salvação é resultado da fé que depositamos nele. Então, se você hoje tem a oportunidade, está recebendo uma revelação do Espírito Santo, abrace esse Deus, abrace o Senhor com essa fé. Ao autor de Hebreus, no capítulo 4, versos 15 e 16, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E nos faz um convite no verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então essa salvação é tão grande por causa da oportunidade que ela nos oferece. Deus deu seu Filho, não àqueles que guardam a lei. Deus deu seu Filho não aos eticamente corretos e sadios. Ele não veio buscar os sãos. Deus deu seu Filho não aos religiosos, não aos que praticam boas obras, não àqueles que são sinceros, não aos que amam a si mesmos. Deus deu seu Filho a todo aquele que crê. Aquele que crê. Aquele que crê. Quem crê em Cristo não será julgado. Crer em Cristo é acreditar na verdade que o Evangelho ensina. É apropriar-se da verdade, do ensinamento de Jesus. É preciso colocar a nossa fé e recebê-lo, descansar unicamente nos méritos de Cristo para a nossa salvação. Não há nada que você e eu possamos fazer
que possa garantir a salvação. Nossa salvação é garantida pelos méritos de Cristo. E Ele nos aceita no amado. Como diz o autor de Hebreus, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós somos fracos, mas nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança e nos convida para nos achegarmos com confiança junto ao trono da graça. Essa é a grande oportunidade. E finalmente, irmãos, a salvação ela é grande por causa da segurança, do livramento e a oferta que Deus oferece. Veja, João diz, porque Deus, o amor procede dele, nos amou tanto, a intensidade, porque deu a dádiva, seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, a oportunidade, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, para que não pereça, livramento e segurança, e a oferta, vida eterna. Quer queira, quer não. Quer eu concorde, quer eu não concorde. A Bíblia ensina que haverá um julgamento. A Bíblia ensina que haverá um julgamento. Tem quem acredite que não existe Deus, não existe mundo espiritual, morreu, acabou. Tá bom. Tem quem ensine que morre e reencarna, e morre e reencarna. Tá bom, se você quiser acreditar assim. O que eu perco crendo na Bíblia? Eu só ganho. Porque se a Bíblia estiver errada, e se morreu, acabou, veja bem, eu morri com esperança em todas as promessas da Bíblia. Eu vivi com esperança, eu morro deixando esperança para os meus familiares, eu vivo melhor, porque eu vivo numa ilusão que não vai se cumprir, mas eu tive esperança, e até no meu sepultamento vai ser tranquilo. Se eu tiver errado, tá bom, eu não perdi nada, o que estava correto, viveu sem esperança, a gente vai para o mesmo lugar. Agora, se eu reencarnar e voltar e reencarnar, o que eu perco? Olha, veja, eu não perco nada, porque eu estou errado, eu preciso evoluir, eu só conheço um pouquinho, então na próxima reencarnação eu vou conhecer um pouquinho mais. É isso que ensina. Eu não vou perder nada, por quê? Porque eu vou voltar mesmo, para poder pagar o que eu fiz aqui, e vou continuar nesse ciclo. Não perco nada, não. Mas se a Bíblia estiver certa, e eu creio que ela está, o que não crê perde muito. E o que acha que vai voltar aqui, perde a oportunidade, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado, morreu uma única vez, vindo depois disto, o juízo. A Bíblia assegura que haverá um juízo, mas ela assegura também que haverá livramento, segurança e oferta de vida eterna àqueles que creem. As palavras do Senhor diz que os que creem serão selados, lavados, justificados, guardados e tem um nome escrito no livro da vida, e quem crê jamais perecerá, não perderá a sua vida eterna, porque aquele que crê é membro do corpo de Cristo, é membro do corpo de Cristo. Agora veja só, esse dedo aqui, ó, é membro do meu corpo, né? Esse dente aqui, ó, é membro do meu corpo. Eu tenho um dente aqui que caiu, eu estou botando um postiço agora. Mas veja, na medida que eu posso, eu vou cuidar do meu dedo, eu só vou cortar a unha, porque a unha cresce, precisa cortar. Mas eu vou cuidar. Não consigo cuidar do cabelo, que vai caindo, né? Mas na medida que eu posso, eu vou cuidar de todos os membros. Mas eu sou falho. Eu sei que pode acontecer acidentes comigo.
Mas Jesus é perfeito. Você acha que pode acontecer alguma coisa com um membro do corpo de Cristo? Então nele nós temos segurança. Temos segurança. E essa é a oferta que Ele faz a mim e a você. Vida eterna. Não é vida passageira. Não é uma mera vida. Mas é vida com Deus. Comunhão com Deus. E essa vida eterna, entenda isso. Porque muitos estão esperando para viver a vida eterna na eternidade. A vida eterna, ela começa aqui, agora. Ela começa aqui. Num conceito teológico, nós aprendemos assim, é o já e o ainda não. É o já e o ainda não. Como que Deus já nos vê em Cristo? Ele já nos vê. A igreja, veja, não é verdade, gente, que você olha para a igreja e você vê bastante imperfeição? Não é verdade? Mas Deus não vê assim. Deus vê uma igreja. Quantas denominações nós temos hoje? Mas Deus vê apenas uma igreja. Embora a gente possa até concordar que a gente vê bastante coisa errada na igreja que podia ser melhorada, Deus vê uma igreja sem mácula, pura, uma noiva perfeita. Esse é o já. O Senhor já nos vê assim. Mas ainda não, porque ainda não chegou na plenitude de todas as coisas. Mas é assim que Ele nos vê. Então a vida eterna, ela começou já. A palavra de Deus, ela nos garante que aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. Já passou. E essa é uma segurança que nós temos na palavra dEle. É Ele quem diz. E é por isso que, quando nos despedimos dos nossos queridos, dos nossos entes queridos, que dormiram na fé, essa é a expressão que Jesus usa para Lázaro, dormiu, e que os evangelhos também usam, dormiu na fé, porque a morte do crente é um belo sono. Sabe aquele sono que você sabe aquele sono gostoso? Você trabalhou o dia todo, você produziu, você que é professor ensinou, você que é médico fez sutura, não é? Curou, você que é advogado fez petição, fez o seu trabalho, e assim por outro, né? Você que é mecânico, vai fazendo o seu trabalho, e chega no final do dia cansado, faz a sua refeição, toma o seu banho, coloca o seu pijama, e dá aquele sono, você não consegue nem, você não quer nem ver, assistir jornal, você não quer ver nada, você quer a tua cama, e você deita, e dorme, aquele sono gostoso, e parece que não passa nem 5 minutos, mas você desperta totalmente descansado. Essa é a morte do justo. Eu sei que às vezes a gente tem pesadelo também, não é verdade? Nosso coração é muito ansioso, sabe aquele dia que você rola para um lado, rola para o outro, não descansa, ou por causa de um filho, por causa de uma notícia, por causa de uma situação. Essa é a morte do ímpio. Nós temos garantido a morte do justo, porque o ímpio, além de não descansar na morte, quando ele desperta para um julgamento. Mas o convite de Cristo para mim e para você é o sono do justo, e quando despertar, é para ouvir Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Tome posse dessa palavra para a sua vida, porque esse é todo o amor de Deus por você, essa é toda a intensidade do amor de Deus por você, esse é todo o plano que Deus tem
para a minha vida e para a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vou chamar o ministério para vir aqui à frente. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque nesse dia de Pentecostes, o teu Espírito Santo, ele veio, ele desceu sobre nós, ele desce sobre aqueles primeiros cristãos, e ele vem sobre as nossas vidas para nos revelar cada uma dessas preciosas verdades que nos dá a garantia da salvação, de que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todo o tempo, seja no tempo bom, seja no tempo difícil, e que essa salvação é garantida e que ninguém pode tomar aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Em nome de Jesus eu peço agora, Deus, que essa revelação, Senhor, que ela venha agora da cabeça, do alto da cabeça, descendo agora até o coração, e que essa verdade seja uma verdade convicta no coração de cada filho, no coração de cada filho, no coração da tua igreja, Pai. E que possamos, Senhor, caminhar segundo a orientação, ó Deus, e a revelação que o teu Espírito Santo nos dá, deste amor que é um amor tremendo, que é o amor incondicional, que é o amor tão alto, porque ele procede do trono da graça do nosso Deus. E que essa intensidade, Senhor, ela venha sobre nós, ó Pai, e que possamos experimentar também esse amor e compartilhar, ó Deus, isso que o Senhor tem nos dado. Abençoa a tua igreja, abençoe cada família, cada pessoa aqui, Senhor, com a revelação dessa verdade, em nome de Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus, glória a Deus.